A União dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Teresina realizou na segunda-feira, dia 13 de agosto, no Centro Pastoral Paulo VI, um ato em defesa da vida, com o intuito de apresentar posições que sustentam a não descriminalização do aborto. Padre Fabrício Damasceno reforça a postura da Igreja Católica em relação à não legalização do aborto. Normalmente a posição que a Igreja assume em relação ao aborto sempre foi uma posição pró-vida. Em outras palavras, na definição própria de que a vida humana, desde o seu estado de concepção, deve ser preservado, deve ser zelado e deve ser protegido. Logo, de per se, a Igreja sempre se posicionou de forma contrária a tudo que atentasse à vida, no que diz respeito ao aborto, como é uma prática de interrupção desta vida. O que nós poderíamos caracterizar como uma morte é oferecida, um assassinato assim feito. A Igreja normalmente se posiciona de maneira contrária, desde há muito dentro da sua própria prática em defesa da vida e do Evangelho. O evento contou com a participação da médica oncologista doutora Carla Sena, que fundamenta a ideia contrária ao aborto através de comprovações científicas. A concepção do ser humano, como nós somos, sua altura, seus olhos, sua barba, se você vai ficar careca, se você vai ser menino ou menina, ela começa no momento em que ocorre a fecundação. Nós temos duas células que são metade. Elas têm metade da informação genética, metade do pai, metade da mãe. No momento em que elas se fundem, a partir daí você existe. Do jeitinho que você é, suas informações já estão todas contidas lá. E isso aconteceu 24 horas ou menos depois do coito, da relação sexual, depois do óvulo e do espermatozoide se encontrarem. Essa célula é vida, essa célula está viva, a partir daí ela vai começar a comandar a vida dela, dizer onde vai ter olho, onde vai ter braço, onde vai ter coração, pulmão. E em menos de 2 semanas, todos esses órgãos já estão no seu lugar, alguns deles já funcionando normalmente. 2 semanas, não estou falando de 12, estou falando de 2 semanas. Ao cabo de 12 semanas, ser esse número cabalístico que a gente está discutindo, nós já temos tudo: sorriso, movimento dos braços. Nós já somos um ser humano quase no formato daquele que vai nascer. Milton Gonçalves, diretor de Relações Institucionais da União dos Juristas Católicos, explica que, em termos jurídicos, o aborto não é legal, tendo em vista que qualquer ato contra a vida é considerado crime. Não há que se negar que a vida humana é um bem jurídico que pode ser, sim, tutelado pelo direito penal, ao contrário do que diz os impetrantes da DPF 442. O aborto é proibido. Tá? Se houver um estupro ou risco à vida da mãe, não se aplica a pena. Tá? Há um excludente de punibilidade, mas o aborto continua sendo um crime, quer dizer, é um fato não aceito pela legislação brasileira. Para o arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, o momento é de união entre os cristãos católicos, para que a ação que pede a descriminalização do aborto não seja aprovada no Supremo Tribunal Federal. Nós procuramos entrar no grande debate nacional, que na verdade é mais uma confirmação do que um debate, porque aquilo que a Igreja ensina sobre a vida não mudou nem 1 milímetro, nem para frente nem para trás. O mandamento divino, não matarás, permanece intacto. E a Igreja já se pronunciou repetidas vezes sobre esse assunto do aborto, de forma que nós estamos apenas reiterando aquilo que é o ensinamento e denunciando propostas que às vezes surgem de uma maneira subreptícia, de uma forma um tanto disfarçada.